Olá pessoal, tudo bom? Começaremos hoje então o nosso curso sobre logística internacional, ok? Nesse tema iremos abordar alguns assuntos de comércio internacional e legislação aduaneira de forma superficial, ok? Apenas para abordar itens, né, sobre logística internacional. E para aprofundamento nessas matérias, será necessário depois assistir aos módulos de comércio internacional e legislação aduaneira, ok? Muito bom. Para quem ainda não me conhece, não viu os outros módulos, meu nome é Rogério, eu sou formado em administração, tenho pós em produção e também em logística empresarial. E tenho aí cerca de 30 anos de experiência em diversos segmentos, diversas empresas, atuando na área de logística empresarial, como também em gestão, ok? Muito bom. Então, como disse, iremos abordar alguns temas aqui, inicialmente, com ênfase em assuntos que discutimos bastante, não é? Nas aulas de administração de materiais, quando falamos de codificação, de códigos inteligentes, não é? De cadastros, de bons registros, tudo isso em logística internacional também tem o seu valor, também tem o seu peso. Por isso, iniciaremos então o nosso curso abordando aqui classificação fiscal de mercadorias, classificação aduaneira, o sistema harmonizado de designação e codificação de mercadorias e nomenclatura comum do Mercosul. São itens que durante todo esse nosso curso, esse nosso treinamento, nós estaremos discutindo. Então, conceitualmente, eles são bastante importantes para o entendimento de todos os assuntos a seguir, ok? Muito bom. Quais são os objetivos dessa classificação fiscal de mercadoria? A facilitação do comércio internacional, ok? A agilidade e custos, não é? Nomear mercadorias, codificar mercadorias. Qual que é a origem disso? O Conselho de Cooperação Aduaneira, uma convenção internacional sobre o sistema harmonizado de designação e de codificação de mercadorias, que aconteceu lá em 83. Ele uniu aí a nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira e a classificação uniforme para o comércio internacional, utilizado pela própria ONU, ok? Quais são as vantagens de uma adoção única por todos os países de comércio internacional, de uma classificação, de uma codificação única de todos os materiais de comércio, não é? Ela é adotada por quase 100% do comércio internacional, não é? Coisa de 190 países, né? Estima-se aí que podem existir até 200 e poucos países. 190 deles utilizam adotam, né, essas nomenclaturas. Ela permite comparações estatísticas de comércio exterior, de países com países, enfim. Tudo isso facilita um sistema de informação de comércio exterior, ok? De importação e exportação. Uniformização de documentos, simplificando formalidades aduaneiras e de transporte, ou seja, todos aqueles documentos, né, de compra, de venda, de banco, de seguros, de transportes, de características aduaneiras, enfim, tudo isso acaba sendo padronizado pela utilização dessa classificação de mercadorias em toda a área do comércio internacional, ok? Instrumento para discussão de acordos tarifários, ou seja, quando vão se discutir aí em alguns países, alguns acordos tarifários, não é? Mais para frente também abordaremos bastante sobre esses assuntos, né? Área de livre comércio, mercado comum, integração aduaneira, enfim, né?
esses instrumentos, né, de classificação de mercadoria, eles deixam mais claros, né, quais são as áreas, quais são os itens, os produtos, não é? Para melhor identificarmos aí os itens de acordos, né? Quais são os itens que farão parte desses acordos tarifários, ok? Bom, como isso é estruturado, tá? Então aqui abordaremos uma parte significativa para um bom entendimento sobre como isso é estruturado. Então a estrutura do sistema harmonizado, ela parte de 21 seções. O que são as seções? São agrupamentos dos produtos por natureza, por espécie, pela função, ok? Vamos dar alguns exemplos aí de seção. Seção de animais vivos e produtos do reino animal, né? Materiais têxteis e suas obras, armas e munições, suas partes e acessórios, objetos de arte e coleção e antiguidades. Ou seja, todos os produtos que são comercializados entre países, comércio internacional, eles serão enquadrados dentro dessas 21 seções, ok? Isso também, né, cada seção possui o seu capítulo, não é? Nós temos 99 capítulos, não é? Esses capítulos são utilizados, né, alguns com até subcapítulos, né? Por exemplo, animais vivos, etc. Capítulo 77 será reservado para a futura realização do sistema harmonizado. Ele não é utilizado. Assim como o capítulo 98 e 99, utilização pelas partes contratantes, né? Exemplo, joalheria de ouro, consumo de bordo, combustíveis e lubrificantes. Ou seja, são itens genéricos, são itens específicos que serão utilizados aí por partes contratantes, ok? Então nós temos, como vimos antes, as seções e os capítulos, ok? Né? E além dos capítulos, você tem as posições e subposições, né? Tudo isso, gente, nós estamos explicando aqui, é uma composição de um código inteligente, ok? Você reserva duas casas, né, para capítulo, duas casas para seções, não é? E depois você vai colocando as posições ou subposições, não é? Primeiro nível, por exemplo, você tem 4 números, um ponto e um número. Então é um primeiro nível, né? E segundo nível, quando você tem 2 números depois do ponto, não é? Por exemplo, então isso quer dizer que você tem uma subseção, não é? São exemplos, né, de codificação simples e composta, de um travessão e de 2 travessões, ok? O sexto dígito igual a 0, subposições de primeiro nível, olha lá, 01, 01, por exemplo, 01 primeiro aqui é a seção, o 01 segundo é o capítulo, o ponto 1, isso quer dizer que você tem apenas o primeiro nível, apenas uma posição, ok? Não se desdobrou em segundo nível. Trata-se de subposição de primeiro nível e fechada, muito bom? Isso para entendimento de como funcionam esses códigos, tá? Como eu disse, tudo isso é aprofundado nas aulas de comércio internacional. Aqui nós iremos tratar apenas de logística internacional. Para um melhor entendimento, estamos aqui dando então uma explicação primária, né? Assim, superficial, porém suficiente para entender como essa codificação internacional funciona para o preenchimento dos documentos envolvidos aí na logística internacional, ok? Classificação fiscal, como que é a estrutura do sistema harmonizado? Você possui 6 regras gerais para a interpretação, né? Regras gerais de interpretação. Como, né? Como você encaixa os materiais nessas regras, não é? Na regra 1, o material conforme a própria descrição, na regra 2, o material mais presente, enfim. Você tem 6 tipos de regras que não iremos aprofundar aqui,
apenas para conhecimento, para você saber como esses materiais devem ser classificados dentro dessa nomenclatura de seções, subseções. Existem aí 6 regras básicas que complementam esse entendimento, ok? Você tem, além disso, as notas legais, né, de seção, de capítulo, de subposição, que são as notas explicativas, né, que são as notas legais sobre aqueles itens, sobre aqueles itens de comércio, não é? E tem as notas explicativas do sistema harmonizado, ou seja, tudo aquilo que não é identificado pelo código, ele é seguido pelas notas, né? Tanto notas legais quanto notas explicativas, né? E os pareceres de classificação. Então, tudo isso são regras, é um conjunto de regras que precisa ser seguido quando você vai fazer uma exportação ou uma importação. Você segue essas regras. Para quê? Para que aquela padronização de documentação ela seja respeitada, ela seja aprovada, não é? E você não tenha problemas aí para fazer o desembaraço, você não tenha problemas com a Receita e outros órgãos anuentes que veremos também todos mais para frente, ok? Muito bem. Então, além disso, além de todas essas regras, nós temos a nomenclatura comum do Mercosul, não é? A Convenção do Sistema Harmonizado, ela permite o quê? Que a parte contratante crie, no âmbito das respectivas nomenclaturas, pautal e estatísticas, ou seja, são subdivisões para a classificação de mercadorias a um nível mais detalhado que o sistema harmonizado. Ou seja, além daqueles números, que nós, né, são 6 números, nós vamos colocar um segundo, né, ponto, depois do, né, nós temos 4 números, 1 ponto, 2 números, 1 ponto, nós vamos inserir ali mais 2 números, que são itens que irão compor uma classificação aqui apenas para o Mercosul, ok? Desde que tais subdivisões sejam acrescentadas e codificadas para além do código numérico de 6 dígitos, ou seja, o padrão mundial são os 6 dígitos. Porém, eu posso colocar 2 códigos adicionais para identificar negociações realizadas dentro do Mercosul, ok? Isso é utilizado, tá? É uma realidade. Então, a nomenclatura comum, né, necessidade de Mercosul, né, ela ainda está em adaptação, sempre está em adaptação, ok? Esses códigos, eles sofrem alterações conforme a necessidade de comércio internacional, tá? O Brasil, então, ele é signatário, não é? Ele participa do sistema harmonizado desde 86. E a partir de 95, junto com o Mercosul, surge também essa necessidade desses mais 2 números na codificação para a identificação desse mercado, não é? Dessa parte de comércio internacional que é abrangida aí pelo Mercosul, ok? Então, somente como exemplo aqui, ó, por exemplo, uma nomenclatura comum do Mercosul, como que é a estrutura dela? Você segue as 6 regras de identificação e 2 complementares, ok? Notas de seção, de capítulo, de subposição e as complementares que vamos adicionar. O código numérico de 8 dígitos, então, tá? Você não terá apenas 6. Você continua tendo lá essas últimas 2 casas, também itens e subitens, não é? Olha lá, um exemplo, ó. 0104. O 01 quer dizer a seção, animais vivos. O 04 quer dizer o quê? Das espécies ovina e caprina. E aí você tem o 0104.10, ou seja, ovinos. Não tem uma subdivisão, não é? O 010401.1 é uma nomenclatura já para o Mercosul, também sem uma subdivisão. Não é? De primeiro nível aqui, ó, reprodutores de raça pura. O 0104.10.11 prenhes ou com cria ao pé, ou seja,
você vai utilizando essa codificação inteligente entre todos os países aqui do Mercosul. Todos utilizarão os mesmos números, os mesmos códigos, não é? Além de todas as notas legais que vão também, né, na documentação, as notas legais, as notas explicativas e os pareceres de nomenclatura, ok? É um sistema que requer um pouco mais de entendimento para quem for estudar aí comércio internacional, ok? Mas a princípio dá para entender aqui para que serve, como são utilizadas essas regras, ok? Esses padrões, esse procedimento que deve ser seguido. Muito bem. Além da nomenclatura comum no Mercosul, nós temos também a TEC. O que é a TEC? É a tarifa externa, né, comum, é a tarifa comum no mercado, ou seja, aqueles produtos que eu classifiquei ali e que farão parte do meu acordo, né, do meu acordo aduaneiro ali, acordos tributários, acordos comerciais, não é, que eu vou travar aqui dentro, que eu vou estabelecer dentro do Mercosul, elas terão uma tarifa externa comum, ou seja, todos os países, quando exportarem aqueles produtos, terão a mesma alíquota, né? Eu cobrarei o mesmo imposto em todos os países, ninguém vai ganhar ou perder, para você estabelecer um livre comércio com mais qualidade, ok? Como que é a utilização da TEC, né? Dessa tarifa externa comum? Por exemplo, quando eu faço importação da Inglaterra, eu vou usar a nomenclatura da Inglaterra lá, porque eles exigem também que tenha, por exemplo, entre Brasil e Inglaterra, além dos 6 códigos normais lá do sistema de harmonização, eu tenho com a Inglaterra a codificação deles, que eu tenho que utilizar, porque eles estabelecem que mais casos de nomenclatura comum, uma tarifa, né, externa comum entre Brasil e Inglaterra, caso existam acordos comerciais travados aí entre os dois países, ok? Exportação para o Canadá, mesma coisa, não é? Eles têm lá a nomenclatura da NAFTA, que é o conglomerado que eles participam, né? O acordo comercial internacional que eles participam e que eles querem que todos os itens utilizem aquela nomenclatura, né? É como se fosse lá aqui o nosso Mercosul. Todo mundo desses países que fizer negócios conosco terão que utilizar também essa nomenclatura, caso nós assim entendemos ser necessário, ok? Importações do Uruguai, eu vou utilizar somente a nomenclatura do Mercosul, que nós já estamos habituados, inclusive com a Argentina também, por exemplo, tá? Que são países pertencentes ao bloco econômico, perfeito? Classificação fiscal de mercadorias. Eu vou colocar uma observação aqui para a questão das embalagens, não é? As embalagens contendo mercadorias e que sejam claramente suscetíveis de utilização repetida, seguirão seu próprio regime de classificação, sempre que estejam submetidas aos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. O que nós queremos dizer com isso? As embalagens de retorno, tá? Quando elas vão com os produtos aqui no Mercosul e depois elas retornam com o veículo, né? Ou o veículo retorna com embalagens vazias, né? Nós fazemos aí todo o trânsito de embalagens para melhor acondicionar, para melhor transportar os produtos, mas essas embalagens, elas não fazem parte do produto, elas são utilizadas como ferramentas, né? Como equipamentos. Então, o que acontece com essas embalagens? Você terá que classificá-las também, não só o produto, como separadamente as embalagens, para que você tenha aí regimes aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação temporária, ou seja, vai e retorna.
nós aprofundaremos bastante esses sistemas especiais, né, de aduaneiros, regimes especiais aduaneiros, mais para frente. Aqui apenas para dar uma ênfase na questão das embalagens, ok? Caso contrário, seguirão o regime de classificação de mercadorias. Ou seja, se a embalagem ela não for de retorno, ela é uma embalagem que vai com o produto e ela vai ser lá consumida ou destruída, enfim. Não é? Isso o que vai acontecer com essa embalagem é irrelevante. O importante é dizer o seguinte: caso essa embalagem ela seja do produto, ela não tem retorno, aí ela não precisa ter, né, uma classificação somente para ela. Você vai classificar somente o produto, não é? O produto principal, não é? Aquilo que está que será consumido. E a embalagem fará parte desse produto. Então ela não necessita ser classificada separadamente, ok? Muito bom, gente. Então, na próxima aula começaremos a abordar um assunto tão importante ainda sobre essa padronização, né? Até aqui falamos da padronização sobre a codificação, as descrições, as notas legais explicativas, não é? Cada bloco econômico possui a sua nomenclatura adicional, e aqui no Mercosul nós também. E a partir daí, então, nós vamos entender a valoração aduaneira, né? Como os preços internacionais, eles são controlados, ok? Continuaremos com esse assunto, então, na próxima aula. Até aqui, obrigado. Até mais.